Olá, gente. Eu sou o Lucas e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a União Ibérica. A União Ibérica é algo que muita gente tem muita dificuldade e acha que é um negócio muito complexo. Mas, na verdade, a União Ibérica ela foi um processo que aconteceu durante a colonização portuguesa no Brasil, que é muito simples de entender. Se a gente tiver um pouquinho de atenção, ela vai se tornar algo muito simples para a gente. E a gente vai parar de errar questões bobas no Enem por causa da União Ibérica. Como o próprio nome já diz, União Ibérica, ela foi uma espécie de união entre os dois países que compõem a Península Ibérica, que foram Portugal e Espanha. Gente, é preciso dizer que no século XVI, a grande rivalidade entre as potências europeias, elas ficaram entre Portugal e Espanha. Os portugueses e os espanhóis foram os países que mais conseguiram sucesso no processo de expansão marítima e, consequentemente, foram os países que mais obtiveram colônias no além-mar. A Espanha conseguiu rapidamente um sucesso gigantesco em grande parte dos países da América do Sul, enquanto Portugal conseguiu algumas colônias na África e aqui no Brasil. Só que no século XVI, de uma maneira mais específica, a Espanha era quem tinha a hegemonia na Europa. Uma hegemonia que era econômica, uma hegemonia militar e, consequentemente, era o país que conseguiu mais acumular riquezas por suas atividades colonizadoras. Neste mesmo momento, Portugal estava sofrendo com uma crise sucessória muito grande. O que é isso? Portugal encontrava dificuldades em manter a sua monarquia centralizada. Isso porque o rei português, o Dom Sebastião, ele morreu. Só que Dom Sebastião ele não deixou herdeiros, ou seja, aquela ideia de hereditariedade das monarquias europeias, elas ficaram um pouco afetadas em Portugal, porque Dom Sebastião não deixou herdeiros direto. Dessa maneira, o irmão dele, o cardeal Dom Henrique, ele vai assumir como rei de Portugal. Só que um cardeal também não pudera deixar herdeiros diretos. Então, cria-se aí uma impossibilidade de que essa linhagem, de que essa dinastia, a dinastia de Aves, ela pudesse se manter no poder. Criando uma abertura, criando um vazio muito grande na monarquia portuguesa. É aí que entram os interesses dos espanhóis. O rei espanhol, Filipe II, ele pensa o seguinte: olha, criou-se uma lacuna muito grande de poder em Portugal. E se nós, espanhóis, tomássemos conta do reino português? Então ele foi atrás dos dois setores mais importantes para ele conseguir o seu objetivo, que era tomar conta do reino de Portugal. Ele foi atrás da Igreja Católica. É sempre bom lembrar do poder, da influência da Igreja Católica no cotidiano social da Europa, principalmente em países extremamente católicos, como era o caso de Portugal. Então ele consegue o apoio do Papa. O Papa da época, ele concede a permissão para que o Filipe, rei espanhol, ele se apropriasse do reino português. Só que o mais importante é que o Filipe ele vai atrás também da alta burguesia e da alta nobreza de Portugal. Por quê? Esses dois setores eles foram fundamentais para os empreendimentos coloniais portugueses aqui no Brasil. Porque eram esses dois setores que tinham muitos lucros com as atividades coloniais aqui no Brasil. Então ele senta com esses caras e eles falam assim: olha, eu tenho a intenção de assumir o poder, eu tenho a intenção de tomar conta do reino português. Mas fiquem tranquilos. Por quê? Porque eu vou garantir a vocês o direito de permanecer explorando e lucrando com as atividades coloniais no Brasil. Beleza? Beleza. Então, com esses dois apoios fundamentais, nós tivemos o início dessa apropriação, dessa posse do reino de Portugal pela Espanha.
num processo que ficou conhecido como a União Ibérica, que vai durar de 1580 a 1640. Então percebam que nós tivemos um período de tempo considerável onde o Reino de Portugal ele foi administrado por espanhóis. Só que aí eu preciso fazer algumas considerações importantes. Ao se tomar conta do Reino de Portugal, é muito mais do que aquele país minúsculo lá na Península Ibérica, lá na Europa. Ao se apropriar do Reino Português nessa época, o Filipe ele consegue muito mais do que o controle daquele país minúsculo lá na Península Ibérica. A posse do Reino de Portugal envolve muito mais do que isso, envolve todas as suas áreas coloniais. O Brasil, por exemplo, como a maior área colonial portuguesa, ela passa durante 1580 a 1640 a sofrer uma influência direta da Espanha. Gente, só que nesse acordo que foi firmado entre a nobreza, entre a alta burguesia, entre a Igreja Católica, entre a Espanha e Portugal, nós tivemos algumas questões que foram respeitadas. Por exemplo, a Espanha se comprometeu em manter a unidade territorial de Portugal, ou seja, não houveram avanços militares nenhum sobre o território de Portugal na Europa. Isso significa que a integridade física do território português ela foi mantida. Beleza. E é preciso trazer a realidade da União Ibérica para o Brasil, até porque estamos estudando o período colonial brasileiro. É interessante falar que esse período da União Ibérica ela trouxe desdobramentos importantes para a realidade brasileira. A partir desse controle espanhol dos territórios de Portugal, cria-se uma enorme rivalidade internacional. Vários países, como a Inglaterra, como a França, como a Bélgica, como a Holanda, passam a ver a Espanha como seu principal rival nas grandes navegações. Logo, eles passam a rivalizar diretamente com a Espanha. E aí a colônia brasileira, as terras brasileiras, passam a ser alvo de várias investidas desses países. O objetivo não era atacar o Brasil, o objetivo não era controlar áreas no Brasil, mas essas tentativas de se estabelecer aqui no Brasil diretamente estavam relacionadas a essas rivalidades contra os espanhóis. Então, o que a gente vai verificar a partir desse momento que alguns desses países não só atacaram o território brasileiro, como conseguiram se estabelecer aqui por um momento. Isso tudo fruto de uma rivalidade entre a Espanha, que agora tinha o controle das nossas terras, e esses outros países. É assunto do nosso próximo vídeo, uma das características mais importantes, um dos desdobramentos mais importantes da União Ibérica, que foi o processo de interiorização do Brasil. Mas isso a gente vai falar daqui a pouco.